matemática com Tia Rose. Hoje a gente vai estar dando início ao capítulo 2 do nosso módulo de matemática. E o que é que nós vamos estudar no capítulo 2? Sobre qual assunto nós vamos estar aprendendo nesse capítulo? Nós vamos falar sobre adicionar e subtrair números, ou seja, duas operações da matemática, a adição e a subtração. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na abertura do nosso capítulo, que fala sobre 3 amigos que estão conversando e eles precisam descobrir quantos blocos Paulo usou para construir o seu castelo. E aí, para descobrir esse número, ele foi dando algumas pistas, foi dando dicas. Então, vamos lá. Paulo disse: e aí, pessoal, tudo bem? Vocês sabem quantos blocos eu usei para fazer meu novo castelo? Thaís responde: deixa eu adivinhar. Dá uma dica para ajudar a gente, cara. Bem, é um número menor que 1000. Será que com essa primeira dica a gente consegue já descobrir que número é esse? Ainda não dá. Vamos continuar a leitura. Tá muito difícil, dá mais uma dica. Tudo bem. Segunda dica, ele termina em 0 ou em 5 e é maior que 950. Então, depois do 950, quais números terminam com 0 e com 5? Temos muitas possibilidades, Então, ainda tá difícil descobrir que número é esse. Já estou pensando em alguns números. Dá mais uma dica? Certo. A centena e a dezena têm o mesmo número. Olha, já melhorou. Então, qual o número que está entre 950 e 1000 que tem o algarismo da centena e da dezena iguais e que pode terminar com 0 ou com 5? Aí o Taif responde: ele é par ou ímpar? É um número par. Já sei. Eu tô quase descobrindo. Então, ficou mais fácil agora com essas últimas dicas a gente descobrir. E aí, você em casa, será que já sabe que número é esse? Se você pensou no número 990, você acertou. Vamos ver por quê. O 990, ele é formado pelos algarismos 9 e pelo algarismo 0. A dica dada por Paulo é que tem o número que está, o algarismo que está na centena e na dezena é o mesmo. Olha o que aconteceu, centena e dezena tem o mesmo algarismo. É menor que 1000, que foi a primeira dica que ele deu. E por último, para confirmar, ele disse que é um número par. Então, todo número que termina com 0 é um número par. Então, o número de blocos que ele usou na construção do seu castelo foi 990. Vamos começar nossa aula de hoje analisando estratégias que podem ser utilizadas para transformar alguns números. E aí, você já sabe de alguma? Bem, para transformar alguns números, a gente pode usar algumas estratégias. Eu posso mudar a posição dos algarismos, porque dependendo da ordem que ele ocupa, ele se torna um número diferente. Ou eu posso, turma, registrar alguns cálculos para transformar aquele número que era maior em um número menor, ou para transformar um número que era menor em um número maior. Veja bem, esses 3 alunos, a professora pediu que eles transformassem o número 65.739 em 0. Mas a regra era, tinha que usar no mínimo 2 cálculos e no máximo 5 cálculos. Então, vamos analisar a estratégia que cada um deles usou. Isabel fez 2 contas de subtração até chegar no 0. Caio fez somente contas de subtração até chegar no 0. E Luana fez 5 contas de subtração até chegar no 0. A minha primeira pergunta é: explique a estratégia de resolução usada por eles. Então, vamos analisar com mais calma a estratégia usada por cada um.
Isabel Turma pensou da seguinte maneira. Primeiro ela pegou 65.739 e retirou todas as dezenas e unidades de milhar, ou seja, diminuiu com 65 mil, e aí sobrou 739. Em seguida, ela pegou 739, retirou 739 todo, sobrando então o resultado 0. Já o Caio, ele pegou o número 65.739 e foi tirando algarismo por algarismo. Ele fez menos o 6 que estava na dezena de milhar, depois menos o 5 que estava na unidade de milhar, menos o 7 que estava na dezena de milhar, na centena, menos o 3 que estava na dezena e menos o 9 que estava na unidade, chegando ao resultado 0. E por último, a Luana, ela foi subtraindo ordem por ordem. Ela primeiro retirou os 60 mil, que ocupa a dezena de milhar, sobrando o número 5.739. Depois ela retirou as unidades de milhar, sobrando 739. Depois ela retirou as centenas, sobrando 39. Retirou as dezenas, sobrando 9. Retirou as 9 unidades, sobrando 0. Então, cada um utilizou uma estratégia diferente. Agora, por que será que apenas Caio fez uma estratégia incorreta? Apenas ele não usou a estratégia certa. Por quê? Quando Caio fez a subtração, ele subtraiu os algarismos. Ele esqueceu de que ele tinha que registrar o valor posicional de cada um desses algarismos. O 6 está na dezena de milhar, ele tinha que fazer menos 60 mil. O 7 está na centena, ele teria que fazer menos 700. Então, quando ele subtrai somente o algarismo, ele não chega, turma, ao resultado necessário, que é o 0. Então, Caio não utilizou a estratégia correta. Vamos analisar um ponto importante na hora que a gente vai fazer a organização dos números, né? Quando vamos organizar determinado número em um quadro de ordem e classe. Por meio de atividades, você acabou de estudar as ordens e as classes dos números. É o que a gente está vendo desde o capítulo anterior. No sistema decimal, cada algarismo é posicionado em uma ordem e cada 3 ordens forma-se uma classe. Para facilitar a leitura de números compostos por vários algarismos, foi estabelecido o uso de pontos de separação entre as classes, da direita para a esquerda, de 3 em 3 ordens. Então, quando você observar a escrita de um número e tem lá um pontinho, é porque aquele ponto ele é utilizado para separar uma classe da outra classe, para que dessa maneira a gente possa fazer a leitura correta daquele número. Para estudar a leitura, a escrita, o valor posicional, a composição e a decomposição de números grandes, podemos usar o quadro de classes e ordens. Por exemplo, observe a seguir o número 65.293, colocado em quadro de ordens. Nesse quadro de ordens que Tia Rose trouxe, nós temos a unidade, e ela ocupa a primeira ordem, a dezena ocupando a segunda ordem, a centena ocupando a terceira ordem. Olha, quando eu junto 3 ordens, eu formo a primeira classe. Então, 293 faz parte da primeira classe. O 5 está na unidade de milhar, o 6 está na dezena de milhar. Aqui temos a centena de milhar, mas não existe nenhum número, porque eu só formei até a dezena. Esse grupo de 3 ordens, unidade de milhar é a 4ª ordem, dezena de milhar a 5ª ordem, centena de milhar a 6ª ordem. Vejam que a gente formou outro grupo de 3 ordens.
formando então a segunda classe. E cada classe, turma, vai receber um nome para ela. A primeira classe a gente chama de unidade simples. Já a segunda classe chamamos de classe dos milhares. É aquela classe onde a gente conta nos números 1000, 10.000 e 100.000. Então, esse quadro de ordem serve para isso, para nos ajudar a organizar os números em cada ordem que ele ocupa. Vamos observar que cada ordem ela vai ter um determinado valor, um valor posicional diferente. Nesse mesmo número que a gente está analisando agora, o 65.293, cada algarismo está na sua ordem. Então, o 3 está na unidade, então ele vale 3 unidades. O 9 está na dezena, então ele vai ter 90 unidades. Porque a dezena a gente conta de 10 em 10. O 2 está na centena, ele vai ter o total de 200 unidades. O 5 está na unidade de milhar, então ele vai ter 5.000 unidades. Porque a unidade de milhar a gente conta de 1.000 em 1.000. O 6 está na dezena de milhar, então ele vai ter 60.000 unidades. Agora que a gente já sabe o valor que cada algarismo tem, o seu valor posicional, nós podemos formar uma decomposição, uma conta de adição com o valor que cada algarismo representa. 60.000 mais 5.000 mais 200 mais 90 mais 3, nós vamos juntar todas essas unidades e formar o número 65.293, ok? Vamos para um exemplo. Vamos resolver essa questão para a gente praticar um pouco sobre a organização do quadro de ordens. Organize a composição de cada número a seguir, completando o quadro. Depois, responda aos itens. Então, a gente precisa encaixar aqui dentro os números 328, 4.506, 19.453. Uma dica importante. Na hora de escrever esses números, a gente começa da direita para a esquerda. Ou seja, começa a escrever a partir da primeira ordem, que é a unidade, e vai encaixando um algarismo dentro de cada ordem. Então, se o número 328 tem 3 algarismos, é porque ele vai ocupar apenas 3 ordens. Vamos ver? Então, como ficou o nosso quadro? O 8 eu encaixei na unidade, o 2 na dezena, o 3 na centena. Então, veja que ele tem 3 ordens, formando, então, 328. O segundo, comecei pela unidade encaixando 6, depois o 0, depois o 5, depois o 4. Parei na unidade de milhar, formando então o número 4.506. Já o terceiro, o 3 na unidade, 5 na dezena, 4 na centena, 9 na unidade de milhar, 1 na dezena de milhar, formando então o número 19.453. Observando esses números, vamos responder algumas perguntas, turminha. Primeira, há quantas dezenas no número 328? Tem uma dica muito importante para a gente perceber quantas dezenas compõem qualquer número. Vou dar o exemplo com 328. Então, na letra A, dentro do número 328, como é que eu faço para descobrir quantas dezenas tem nele? Eu isolo, eu retiro o número que está na unidade e assim vai sobrar o número 32. Então, dentro desse número 328 existem 32 dezenas. Por que, tia, 32 dezenas? Porque quando a gente agrupa o 2 que está na dezena de 10 em 10,
a gente forma 2 grupos de 10. Já o 3 que está na centena, que vai valer 300, quando a gente for agrupando de 10 em 10, a gente consegue formar 30 grupos de 10. Então, 30 grupos de 10 com mais 2 grupos de 10, forma-se 32 dezenas. Letra B. Ao todo, há quantas unidades no número 4.506? Unidade se refere a todo o número que é formado. Então, se eu tenho 4.506, eu tenho também 4.506 unidades, pois as unidades é contar de 1 em 1. Então, quando eu conto de 1 em 1, eu vou ter esse total, 4.506. Letra C. No número 19.453, há quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas dezenas de milhar? Olha, esse está mais longo. Unidades é todo o número. Então, dentro dele tem 19.453 unidades. Então, esse é o total de unidades. Agora, quantas dezenas? Para descobrir a dezena, isola o número da unidade e o que sobrar é o total de dezenas que tem naquele número. Eu vou ter 1.945 dezenas. Então, quando eu isolo o último número, eu vou fazer a leitura diferente do que sobrou, tá? Prestem atenção. Agora, quantas centenas? Para descobrir quantas centenas, eu vou retirar as minhas dezenas e as minhas unidades, e o número que sobrou é o total de centenas que eu tenho, 194. Quantas centenas? Né? Tia Rose já disse. Quantas dezenas de milhar? Dezenas de milhar, a gente percebe, ó, é o número formado por uma dezena de milhar. Para descobrir a dezena de milhar, eu vou ter que isolar, retirar a minha centena, vou retirar a minha unidade de milhar, sobrando então 1. Então, só tem uma dezena de milhar, ok? Então, até aí deu para entender, né, turma? A gente vai isolando a ordem que está antes para descobrir quantas dezenas, centenas, unidades de milhar ou dezena de milhar tem naquele número que a gente está observando. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre o nosso quadro de ordem em classe, vamos falar sobre cálculo. Quando a gente fala em cálculo, a gente pensa logo naquele cálculozinho que a gente risca no papel para poder descobrir o resultado. Mas nem sempre é assim. Os cálculos podem ser feitos mentalmente, que é quando a gente, né, usa a nossa própria cabeça para poder resolver aquela conta, ou através da calculadora, também pela forma estimada, né, a estimativa a gente vai estipular quanto a gente acha que aquele resultado vai ter, ou também por meio do algoritmo formal, né? O que é isso, tia? O algoritmo formal é aquela conta da adição e subtração que a gente faz em pé, né? Que a gente anota o cálculo e resolve para descobrir o resultado. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, conhecer um pouco mais sobre essas duas operações, a adição e a subtração. O algoritmo formal da adição. Então, a adição é aquela conta que a gente tem para juntar determinados valores. Nessa adição, 378 mais 159, em que o resultado é 537, nós vamos dar nome a cada número que aparece nessa adição. O primeiro número nós vamos chamar de primeira parcela. O segundo número, segunda parcela. Já o resultado,
nós chamamos de soma ou total. Se por acaso essa conta tivesse outro número, eu chamaria de terceira parcela. A adição, ela nos dá essa possibilidade de somar mais de 2 números. Eu posso fazer uma conta com 5 números, com 6, com 4, com quantos números eu quiser e obter a minha soma ou o meu total. Mas tem um outro ponto curioso da adição, muito usado no nosso dia a dia, sem a gente perceber. A adição, ela traz duas propriedades, a comutativa e a associativa. A comutativa, turminha, é aquela conta em que a gente muda o número de lugar, mas o resultado da adição não muda, continua o mesmo. 3 mais 4 são 7, ou eu posso inverter, 4 mais 3, o meu resultado continua sendo 7. Já na associativa, eu também vou ter essa possibilidade de associar os números de maneira diferente e o meu resultado permanecer o mesmo. 34 mais 6 mais 53. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso primeiro descobrir a resposta de 34 mais 6, que vai dar 40, e depois somar 40 mais 53, e eu vou encontrar 93. Ou eu posso fazer, repetir o 34, primeiro descobrir a resposta de 6 mais 53, que dará 59, e depois somar 34 mais 59 e descobrir o resultado 93. Então, na adição, nós temos essas duas propriedades, onde mesmo invertendo a posição dos números ou associando de maneira diferente, o resultado não vai mudar. Já na nossa segunda operação, que é a subtração, isso não acontece, pois se eu mudo os números de posição, o meu resultado será diferente. Então, a propriedade comutativa e associativa não serve para subtração. Na subtração, nós temos os seguintes nomes. Primeiro número chamamos de diminuendo, segundo número de subtraindo e o terceiro número, que é o resultado, da nossa conta, resto ou diferença. E na subtração, que é o que nós já estamos estudando desde o ano passado, nós temos o reagrupamento. É quando a gente precisa tomar emprestado para resolver aquela conta. Nesse caso, a unidade não precisou, pois o 7 é maior que 1. Então, 7 menos 1, 6. Já o 13 é menor que o 9. Então, eu tive que pegar emprestado da centena. O 3 passou a valer 13. E o 5 que emprestou passou a valer 4. Então, 13 menos 9 são 4. 4 menos 3 são 1. Tendo o resultado 146. Eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão pausar o vídeo, E no caderno, em uma folha, vocês vão resolver essas duas operações da subtração. Na letra A, nós temos 3.763 menos 1.879. Na letra B, 1.900 menos 573. Então, pause o vídeo, resolvam essas duas operações de subtração. Lembrem-se que são subtrações onde a gente precisa tomar emprestado. E aí, nosso próximo encontro na nossa sala online, nós vamos discutir o resultado que vocês encontraram. Beijo, turminha, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!